Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém. Assentado, irmãos. Bendito seja Deus. Meus amados, a palavra de Deus, ela nos mostra que a vida de todos os homens, independente da classe social, independente da cultura que tenham, independente do poder econômico, e independente até de serem servos de Deus ou ímpios, a vida é feita de montes e de vales. A vida não é só de montes, isto é, só de bênçãos. Nem a vida também é feita só de vales. Na verdade, a vida de todos os homens é um equilíbrio entre montes e vales. Ora nós estamos no monte, outra hora nós estamos no vale. Nos montes da vida são os momentos gloriosos em que aquilo que nós almejamos acontece. O texto em que lemos, ele fala daquele que foi um dos maiores profetas em Israel. Um dos homens que viveu experiências mais profundas com Deus. O nome desse homem era Elias. Elias foi um profeta extraordinário, muito usado pelo Senhor. Mas nem por isso Elias deixou de enfrentar os vales da vida. Diz a Bíblia que em um dado momento da vida de Elias, Elias desafiou o governo apóstata de Acabe. E Elias desafiou aquele governo que estava atendendo a deuses estranhos, a Baal e a Azera. E Elias desafiou, dizendo a Acabe: faz o seguinte, Acabe, vamos marcar um encontro. Vamos subir o Monte Carmelo, e no Carmelo você vai levar todos os profetas de Baal e todos os profetas de Azera. E nós vamos subir o monte, e no Monte Carmelo nós vamos ver quem é Deus. Se Deus é Deus, ou se Baal é Deus. Diz a Bíblia que eles foram para o Monte Carmelo. E no Monte Carmelo aconteceu algo extraordinário, porque os profetas de Baal, eles clamaram e Baal não respondeu.
E Elias, quando Elias clamou, diz a Bíblia que Deus respondeu com fogo do céu. Quando Deus respondeu com fogo do céu, até aquele momento, irmãos, o povo de Israel cocheava entre dois caminhos. Mas quando o fogo desceu do céu, todo o povo se pôs a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então existem pessoas que, na verdade, elas precisam ver o fogo cair para dizer que só o Senhor é Deus. Elias, mesmo antes de ver o fogo cair, ele estava dizendo: só o Senhor é Deus. Mas há muitas pessoas que, para dizer que só o Senhor é Deus, tem que ver alguma coisa. Elias não tinha visto absolutamente nada, mas ele desafiou Acabe dizendo: Acabe, no Carmelo você vai saber que só o Senhor é Deus. Há crentes assim, há crentes que precisam ver o fogo cair para dizer só o Senhor é Deus. Há outros que não. Há outros crentes que estão na luta, na prova, mas que estão dizendo só o Senhor é Deus. E quando o fogo cai do céu, até os duvidosos abrem os lábios para dizer só o Senhor é Deus. Porque para a bênção, para o monte, tem sempre muita gente. Os montes da vida são repletos de pessoas. Os momentos gloriosos da vida do homem, tem sempre alguém do seu lado. Quando as coisas estão acontecendo, quando os milagres estão acontecendo, quando as portas se abrem, quando as soluções dos problemas se tornam evidentes, tem sempre gente do lado para se unir a você e dizer só o Senhor é Deus. Só tem uma coisa: quando você desce do monte, você está sozinho. Porque no vale, não são muitos que querem viver ou que querem nos acompanhar no vale. O vale não é lugar de muita gente. O vale é lugar de nós enfrentarmos o vale individualmente. Mas a palavra de Deus ensina uma coisa: que o crente deve chorar com os que choram. Isto é, quando está no vale, há uma igreja que deve chorar com aquele que está no vale. Porque se alegrar com quem está alegre é fácil, mas chorar com quem está triste, não são muitos que nós encontramos para estar ao nosso lado quando nós estamos tristes. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que está triste. Todo mundo prefere o alegre. Diz a Bíblia que quando Elias desceu o Monte Carmelo, diz a palavra de Deus que Jezabel mandou um recado para Elias, só um recado. E aquele homem que havia orado, e Deus respondeu a oração dele, fez cair fogo do céu, o coração dele estremeceu, e a fé dele foi abalada, simplesmente pela ameaça de uma mulher, a rainha. A rainha mandou dizer assim: me façam os deuses outro tanto, se não acontecer contigo, Elias, aquilo que sucedeu aos profetas de Baal. Todos foram mortos. Os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, todos foram mortos. E aí a rainha mandou um recado para ele, dizendo assim: me façam os deuses a mesma coisa, se não acontecer contigo isso. Apenas uma ameaça, irmãos, só uma ameaça, fez com que Elias entrasse pelo deserto. O moço de Elias que caminhava com ele, ele deixou em Berseba e seguiu sozinho pelo deserto. Às vezes nós somos assim. Há momentos na nossa vida que nós glorificamos a Deus por aquilo que Ele fez, e de repente no dia seguinte basta uma ameaça do inimigo e você começa a tremer, e você se esquece do que Deus fez no Carmelo. Deus não está ameaçando a você apenas. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, diz a Bíblia que Saulo de Tarso, ele pediu cartas, pediu autorização para perseguir a igreja. E quando ele estava perseguindo, o Senhor Jesus se revelou a ele e disse a ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ninguém pode perseguir um servo, uma serva,
Porque antes de tocar em você, Ele tem que tocar na unção de Deus que está sobre a sua vida. Antes de tocar em você, Ele tem que tocar em alguém que te comprou, alguém que te remiu, alguém que te resgatou, alguém que zela pela sua vida. Então a vida do servo de Deus, meus irmãos, nós não estamos à mercê das ameaças do mundo. Às vezes nós tememos, é verdade. Nós vivemos momentos gloriosos e quando apenas uma simples ameaça, e nós começamos a desesperar. Elias ficou desesperado, não parecia aquele profeta que orou e fogo caiu do céu. É como se alguém pudesse estar ao lado dele e sacudisse dizendo: Elias, você orou ontem, o fogo caiu do céu, você está temendo uma ameaça. Ela só mandou um recado, Elias. Eu não sei se você já recebeu um recado de Jezabel, mas se você recebeu um recado de Jezabel, aprende uma coisa, irmãos: a sua vida não é definida por Jezabel. Quem define a sua vida não são ameaças dela. Quem define a sua vida é o Todo-Poderoso. Quem define o que vai acontecer conosco, irmãos, não é o trono de Judá. Elias estava achando o seguinte: a minha vida depende do trono de Judá. Não depende. A sua vida, Elias, depende de um trono que está acima do trono de Judá. Este trono, Elias, quando João, o apóstolo, foi arrebatado, diz a Bíblia que ele ouviu uma voz dizendo: sobe aqui, João. Quando ele subiu, ele viu um trono. E ele disse assim: eu olhei e vi um trono, e o trono estava ocupado. É maravilhoso. Sabe o que significa isso, irmãos? O trono que governa a igreja tem dono, está ocupado. Ele não sai do trono, ele não perde o controle de absolutamente nada. Nós até achamos que parece que Deus se esqueceu, parece que Deus perdeu o controle, mas Ele não perdeu o controle de nada. A sua vida não depende do trono de Judá, a sua vida depende do trono que governa o universo. É de lá que sai a ordem para Deus te abençoar. Então a nossa vida não depende das ameaças do trono deste mundo. Aí Jezabel mandou um recado dizendo assim: Elias, amanhã a estas horas você vai estar morto. Sabe o que ele fez? Entrou pelo deserto. O moço, ele só tinha um. Aquela multidão que estava lá no monte, ficou tudo no monte. Quando ele saiu, foi para o vale, só tinha um do lado dele. E mesmo assim, foi só até Berseba, não continuou. Só existe um que não te desampara. Até a pessoa que te acompanha, mais íntima tua, até aquele que mais te ama, ele só vai até Berseba, porque de Berseba para frente você vai sozinho. Aparentemente sozinho. Porque Davi escreve o Salmo 23 que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu não estou mais no Monte Carmelo, agora estou no vale, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, Senhor, me consolam. Meus irmãos, Deus não livra o servo do vale. Ele está dizendo o seguinte: se você entrar no vale, eu entro junto. Ele não está dizendo assim: meu servo, a sua vida vai ser só de montes. Não, a sua vida vai ser de montes e vai ser de vales. A diferença é que o ímpio não tem o Todo-Poderoso para estar ao lado dele, para dizer: a minha vara e o meu cajado te consolam. Você está no vale, mas só tem uma coisa: eu entrei com você, você não está sozinho. Às vezes a ameaça de Jezabel nos torna tão vulneráveis que nós esquecemos que Ele está conosco. Parece até que o vale, que Ele nos desamparou. Não desamparou não, irmão. Vale não significa que Deus te desamparou. Vale significa uma coisa: todos nós passamos. E uma coisa que é importante dizer: nós aprendemos mais no vale do que nos montes. O vale tem lições muito mais importantes do que os montes. As lições mais importantes da vida, elas são tiradas em meio a lágrimas. As lições que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história, que nos dão uma mentalidade, que nos fazem amadurecer, elas são tidas em meio a lágrimas, são nos vales. Mas o Senhor, a promessa dele é: eu não te desampararei, eu não abrirei mão de estar contigo.
Ainda que você entre, eu vou entrar com você. Diz a Bíblia, ele caminhou. Elias caminhou o caminho de um dia. Porque no caminho de um dia, o que todos nós encontramos é um pé de zimbro. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, eu quero parar para dizer uma coisa à igreja. Elias saiu do Monte Carmelo, e antes de chegar no Monte Horebe, o Monte Horebe é conhecido como o Monte de Deus. O Monte Horebe é o mesmo monte do Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, onde fumegava e a glória de Deus estava ali. É o Monte Horebe. Então, entre o Monte Carmelo, entre a glória do Carmelo e a glória de Horebe, existe um pé de zimbro. Eu vou repetir só para você entender. Entre a glória do Carmelo e a glória de Horebe, existe um pé de zimbro no meio do caminho. Se você caminhar um dia só, você só vai se encontrar com o pé de zimbro. Mas se você continuar caminhando, você vai saber que o zimbro vai ficar para trás, porque o Horebe te espera. Ah, pastor, hoje eu estou debaixo de um zimbro. Aguarda só um instantinho que o Horebe é logo ali. Você saiu do Carmelo, entrou no zimbro, mas logo vem Horebe, irmão. Você não vai ficar no zimbro. Quem nunca se deitou embaixo de um zimbro? Eu duvido. Eu desafio qualquer crente que diga aqui agora: pastor, eu nunca deitei embaixo de um zimbro. Aonde? Todo crente, por mais que você seja crente, por mais que você creia, por mais experiência que você tenha vivido, em um dado momento você virou para Deus e disse o que Elias disse: basta, chega, não suporto mais, não dá mais para mim, acabou, vai parar por aqui, não aguento mais, Senhor, não aguento mais não, do jeito que está não aguento não. Já disse isso, irmão? Eu tenho que admitir, eu já disse. E eu confesso que eu não disse uma vez só. Na caminhada de Elias, ele teve um pé de zimbro só, eu me lembro de vários. Isso serve para você entender uma coisa: não existem super-homens. O Evangelho não é feito de pessoas extraordinárias. O Evangelho é feito de homens e mulheres que Deus pode usar, mas continua sendo apenas um homem e apenas uma mulher. Não tem super-homem nem mulher maravilha na igreja, irmãos. Nós somos limitados. A diferença é que a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. E o fato da mão dele estar sobre você não significa dizer que você nunca vai ter luta, nunca vai ter problema. Não, você vai ter luta, porque a glória dele é no meio da luta. É ali que ele vai te abençoar, é ali que ele vai mudar o seu entendimento, é ali que ele vai te fazer compreender que você não está sozinho, ainda que esteja no vale. Diz a Bíblia que Elias se deitou embaixo de um zimbro. Deitou, e diz a palavra de Deus, ele foi ao deserto, caminho de um dia. No caminho de um dia, ele encontrou um zimbro. Deitou-se e disse o que todos aqui já disseram: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Sabe o que o zimbro nos faz? O zimbro nos faz reconhecer que nós não somos aquela maravilha que lá no Carmelo você acha que é. Porque no Carmelo, irmãos, nós achamos assim: olha, aqui é o máximo. O zimbro te faz entender e te faz compreender que você falha. O zimbro te faz entender que você também chora. O zimbro te faz entender que você tem medo. O zimbro te faz entender os seus limites. Oh, como é bom o zimbro. Porque o zimbro nos faz entender uma coisa: eu não sou melhor do que ninguém, Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém na igreja. Eu não mereço nada. Eu não sou melhor do que meus pais. Tudo que o Senhor operou, o Senhor não operou porque eu sou bom, não. O Senhor operou porque o Senhor é misericordioso. Então o zimbro não é ruim, irmãos, porque o zimbro nos faz entender quem nós somos.
Os hinos nos fazem entender que nós somos limitados. Os hinos nos fazem entender que só Deus pode nos preservar, só Deus pode nos salvar, só Deus pode nos sustentar, só Deus pode agir em nosso favor. Se não for Ele, nós estamos dizendo: basta, chega, desisto, não dá para mim. E a palavra de Deus diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Porque quando você está triste, não adianta você ficar trancado em casa, não adianta você ir para o zimbro do seu quarto, não adianta você fechar a porta e dizer: hoje ninguém me tira daqui, estou num quarto escuro, quero ficar aqui, vou dormir mais cedo, não vou para a igreja. Sai do zimbro, irmão, sai do zimbro. Deus está dizendo a ele: Elias, levanta e come. Elias, só tem uma coisa: o zimbro seu, essa tristeza que você está sentindo, Elias, não cura com remédio não. Não adianta tomar aquele ansiolítico, Elias, que não vai valer a pena, porque no dia seguinte você vai acordar, o pé de zimbro está lá e você vai continuar com o mesmo sentimento: basta, quero morrer, não tem solução para o meu problema. Então só tem uma solução: levanta-te e come. Meu irmão, está triste? Levanta e come. Está triste? Vem para a casa do Senhor. Está triste? Abre a palavra. Está triste? Se alimenta do verbo, se alimenta da palavra, porque a palavra é o único alimento capaz de dissipar tristezas. Levanta-te, come e bebe, Elias. E aí diz a palavra de Deus: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E aí Elias olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu. Afinal de contas ele estava caminhando há um dia, já estava com fome, é óbvio. Comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Tem gente que é assim: come, bebe, recebe uma bênção, pediu oração na igreja. O que é que você fez quando voltou para casa? Voltei a deitar embaixo do zimbro. Sai do zimbro, irmão. Aprende uma coisa: você é crente. Crente não foi feito para ficar embaixo de zimbro. Deus tem você, é no Carmelo, é no Horebe, é lá que Deus te quer. O zimbro é só para você entender que você não é melhor que ninguém, porque senão Deus te enche de tanta bênção que você acha que você é o melhor, você é o suprassumo da bênção, né? Que não tem ninguém igual a você. Não, o zimbro te faz entender: não sou melhor que meus pais, mas depois do zimbro caminha um pouquinho mais, não deita, não dorme embaixo dele, levanta, come, porque o alimento, esse alimento aqui, ó, a palavra de Deus sobre brasas. Diz a Bíblia que Elias acordou e ele viu um pão sobre as brasas, e Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão, e ele enfrentou as brasas do Calvário, sabe para quê? Para alimentar a sua alma, porque ele é o pão cozido sobre as brasas. As brasas do Calvário é que fazem com que este pão alimente a sua alma. Come, Elias, come, come, Elias, o pão sobre as brasas, porque Elias, muito comprido ainda te é o caminho. Não vai parar aqui não, Elias. Elias, aprende uma coisa: Jezabel não pode interromper os seus sonhos. Elias, Jezabel não pode interromper os seus projetos de vida. Jezabel pode te ameaçar, pode até te interromper, pode até segurar um instante, mas logo, Elias, muito logo, o Deus que está no controle, o Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, Ele vai te levar. Ele te tirou do Carmelo e Ele vai te levar para Horebe. A coisa mais gloriosa, irmãos, é sabermos: entre o Carmelo e o Horebe sempre haverá um pé de zimbro. Benditos zimbros da vida, que nos fazem dizer: não sou melhor do que ninguém, mas o que sou, já sou pela graça de Deus. E pela graça nós sabemos que o alimento desta noite é para te colocar em pé.
Deus não alimenta ninguém para ele voltar a ficar do jeito que estava. Deus te alimenta e Ele não vai te alimentar do alimento que você quer. Elias podia acordar e dizer o seguinte: eu estou com fome. O que você quer comer, Elias? Deus não perguntou. Deus não pergunta a ninguém qual é o cardápio de hoje. Não espere isso. Ele não vai te alimentar com o que você quer. Ele vai te alimentar com o que você precisa. Eu queria que Deus me alimentasse com outra coisa. Não, Ele vai te alimentar com pão sobre as brasas. O Calvário, o pão vivo que desceu dos céus, foi no Calvário que as brasas incidiram sobre Ele, e Ele pode hoje servir de alimento. Ele vai te alimentar de que mais? Você vai beber da água, porque Ele é refrigério, Ele é renovo, Ele é alegria. Quando você come desse pão e bebe dessa água, sabe o que acontece? Deus espera que você coloque em pé, porque Deus não fala com deitado nem com caído. Já viram Deus falar com caído, irmão? Todas as vezes Deus diz assim: põe-te em pé e falarei contigo. Deitado eu não falo não, Elias. Eu te dou alimento para você se erguer. Agora, com caído, com deitado, com deprimido, não. Levanta-te, Elias, põe-te em pé, porque muito comprido te será o caminho. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui dando glória, porque o seu caminho é comprido, e Jezabel não vai interromper não. Pode até haver um pedacinho, pode até haver um pezinho de zimbro, mas você vai dar glória a Deus, porque o teu caminho é comprido. Diz a Bíblia: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Tem muita coisa para acontecer na sua vida, irmão. Eu quero dizer a toda a igreja que, por uma revelação do Senhor, tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida. A sua vida não vai parar. Ninguém pode interromper a caminhada de um servo de Deus, irmãos. Essa jornada do servo de Deus, ninguém tem autoridade de interromper, ninguém. Nem a enfermidade, nem a morte, nem a peste, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez. Diz a palavra de Deus: nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. Segue, o caminho é longo, muito comprido ainda te será o caminho. Elias, sabe o que te espera? Eu vou te aguardar no monte, Elias. Sabe o que Deus está dizendo hoje para a igreja, irmãos? Você desceu do Carmelo, está passando pelo Zimbro, está no vale, e Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, porque logo eu vou fazer você subir no Horebe. Quando Ele vier, nós ouviremos uma voz mansa e delicada. Essa voz sacode o crente. Essa voz que sacudiu Elias, ela está sacudindo esta igreja aqui também. Come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Ninguém vai interromper os seus sonhos, irmão. Continua orando, não desiste de orar. Elias desistiu dele. Elias desistiu. Às vezes nós desistimos de nós, mas Deus não desistiu de Elias. Que Deus maravilhoso, que quando nós estamos abatidos, nós até desistimos de nós, mas Ele continua dizendo: eu não desisto. Você não está entendendo que a luta não veio para acabar com você. A sua vida só vai acabar quando eu quiser. A sua carreira não vai acabar aqui não. Elias, se você ficar desse jeito, você está agindo do jeito que Jezabel quer. Sabia, irmão? Todas as vezes que você diz basta, chega, desisto, você está só agradando uma pessoa, Jezabel, porque é tudo que ela quer de cada um de nós aqui. Mas Deus não, Ele não desiste. Deus não desiste de você. E as promessas que Ele te fez e que Ele me fez, Ele zela e vela para fazer cumprir em nós, porque Ele é fiel. A Bíblia diz: se nós formos infiéis, sabe o que acontece? Ele permanece fiel. Deus é Deus, Deus não muda, Deus é fiel. Muito comprido te será o caminho. Que o Senhor nos abençoe.
Aleluia. Eu quero convidar a igreja a cantar este louvor, crendo que as suas batalhas serão vencidas por Deus. Glória a Jesus. É verdade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Não se compara prata, Que maravilha. nem se compara ouro. Bendito seja o Senhor. Jesus é o meu tesouro, com Ele vou vencer. Meu Deus vence batalha. Apenas as irmãs. Meu Deus quebra as muralhas. Os irmãos podem dar glória ao nome do Senhor. E quando eu estou Glória a Jesus. fraquejar, Aleluia. suas mãos estão Aleluia. a me sustentar. Glória a Deus. Os irmãos cantando, as irmãs glorificando. Os homens cantando. As irmãs dando glória ao nome de Jesus. Aleluia. A igreja, irmãos, toda a igreja. No meio da angústia, eu ouvi o meu clamor. Meu Deus está comigo, não temo perigo, Ele é o meu Salvador. Não se compara a prata, nem se compara ao ouro. Jesus é o meu tesouro, com Ele vou vencer. Amém. Glória a Deus. Na angústia, Bendito seja Deus. ouvi o meu clamor. Bendito seja Deus. Meu Deus está comigo, não temo perigo. A igreja em pé. Oriei, soriei, lamarras. Glória a Deus. Edresi, rei, sirras. Aleluia. Minha igreja, igreja amada do vosso glória a Senhor. Deus. Os Bendito meus anjos seja ministram ao vosso favor. o nome santo. E Aleluia. a minha glória está neste lugar. Aleluia. Filhos queridos, os meus louvores e a minha palavra já tem falado aos vossos corações. Vidas nesta noite que entraram aqui na minha casa com os corações amargurados, até mesmo tristes diante de mim. Eu renovei vidas Oh, neste glória a lugar. Deus. Aleluia. Eu transformei Aleluia. vidas nesta noite. Aleluia. E a ti, minha serva, que nesta semana fez uma entrevista para conseguir uma vaga de trabalho. Entrou aqui na minha casa nesta noite, não achando capacitada de receber esta bênção. Mas uma palavra eu te falo para o teu coração nesta noite, minha serva. Esta vaga é tua, minha filha. Aleluia. Nesta noite eu estou decretando a vitória para Aleluia. ti. Glória a Deus. Aquilo que eu tenho preparado na
Glória a Deus. eternidade. Homem nenhum pode impedir o meu projeto. Glória a Deus. E naquele local de trabalho, minha filha, eu vou te usar com grande poder. Amém. Porque eu sou o Deus que posso todas as coisas. Glória a Jesus. A ti também, filhinha. Bendito seja o nome do Jovem da minha Senhor. casa, nesta madrugada pediu um presente ao vosso Senhor. Pediu para que possa ser usado os dons espirituais. E nesta noite eu confirmo a minha bênção diante de ti, minha filha. Eu vou te usar com visões, revelações, para testemunhar do amor do vosso Senhor. Aleluia. E através da tua vida, minha filha, Aleluia. vidas serão alcançadas. Aleluia. E o meu nome será grandemente Glória a glorificado. Deus. Igreja amada do Glória a vosso Deus. Deus. Amém. Poder dar um brado de vitória nessa noite. Porque tudo que foi falado nessa noite, através do meu ungido, foi eu que coloquei essas palavras no lábio do meu servo. Glorificai, bendizei, exaltai o nome do vosso Senhor. Oh, glória. E neste momento, Glória a derramamos da porção dobrada Glória do a meu Deus. Santo Espírito sobre a minha igreja. Aleluia. Convosco eu deixo a minha paz. Aleluia. Eu deixo a minha bênção. Aleluia. Entre esse rei e esse raço. Aleluia. Glória